Olá, bom dia. São 7h21 pelo horário brasileiro de verão. Bom dia para você que está aqui acompanhando a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, pecuarista, para você, produtor rural. Hoje, dia 12 de dezembro de 2017, estamos chegando com muita informação para você da pecuária e também da agricultura. Confira os destaques da edição de hoje. Veja que com oferta reduzida, os preços do mercado do boi gordo seguem reagindo positivamente. Mercado de reposição ganha fôlego e tem alta de 6,5%. Conheça também a história dos pânicos aqui no Brasil. Nós teremos muita informação para você, principalmente nesse início do mês de dezembro, época em que existe maior compra de carne bovina. Tudo isso aqui no Bom Dia Produtor. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Era você. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. E nessa terça-feira, nada melhor que acompanhar como foi o fechamento de ontem, começando a semana onde poucos negócios foram registrados. E essa foi a movimentação para o mercado do boi gordo. Detalhes com a Scott Consultoria. Olá a todos. O cenário foi de baixa movimentação no mercado do boi gordo nesta segunda-feira, 11 de dezembro de 2017. De maneira geral, os frigoríficos aguardam uma melhor colocação do mercado para intensificar a compra. O que se verifica é que a dificuldade em comprar bovinos terminados, principalmente de estados como São Paulo, Minas Gerais e Goiás. No norte de Minas, a dificuldade em adquirir bovinos terminados levou a mais um dia de valorização. No estado, a arroba do macho terminado ficou cotado em R$ 144,50 à vista, livre de fundo rural, alta de 3,2% desde o início do mês. No estado, as escalas de abate giram em torno de 3 a 4 dias e pagamentos acima da referência são comuns. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 9,99 o quilo. No curto prazo, a expectativa é de que a demanda continue em bom volume, o escoamento continue em bom volume, e isso deve colaborar para a firmeza em relação ao mercado do boi gordo. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Acompanhando a boa fase para o mercado do boi gordo, o mercado de reposição também apresenta alta nesse início do mês de dezembro. Para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias, segundo a apuração da agência Scott Consultoria, as altas chegaram a ser de 6,5% no Tocantins. Vamos acompanhar aqui como que está a situação da bovinocultura no estado do Tocantins? Você acompanha aqui comigo. Os números que foram apurados recentemente pela Scott Consultoria. Você pode acompanhar que na região sul do estado o preço da arroba subiu 6,5%. Isso para o gado de reposição. Enquanto que no norte subiu 4,5%. Diante desse cenário, a procura por animais de reposição está maior no sul do Tocantins. Nós temos uma segunda tela para você acompanhar, ainda falando sobre bovinocultura no estado. De julho até dezembro, a arroba acumula valorização de 18,5% na média geral do Tocantins. Os preços da categoria de reposição, na média geral, subiram 3,7%. E nós vamos continuar falando sobre Tocantins. Você acompanha aqui que desde o início do segundo bimestre, a troca está mais favorável para o pecuarista. A relação de troca entre boi gordo e bezerro de até 7,5 arrobas, em julho deste ano era um boi gordo para aquisição de 1,8, ou melhor,
era um boi gordo para aquisição de 1,68 bezerro. E atualmente, com um boi gordo, compra-se 1,96 bezerro, ou seja, melhora de 16,5% no poder de compra do pecuarista, segundo dados realizados pela Scott Consultoria. E nós vamos continuar falando sobre o mercado de reposição. Você confere agora as cotações pelo país. Olha, 10 etapas realizadas em 7 estados brasileiros. Uma verdadeira maratona de encontros técnicos com produtores a partir do segundo ciclo de confinamento. Esse foi o Tour DSM de confinamento 2017. Na média dessas 10 etapas, foram aí de 2017, o retorno chegou a aproximadamente 3,4% ao mês. E a terceira edição do Tour GSM também comprova: investir em tecnologia e bons produtos faz toda a diferença. E para acompanhar os resultados, nós vamos falar agora por telefone com o gerente da categoria Confinamento Tortuga DSM, Marcos Baruzelli. Marcos, satisfação falar contigo aí por telefone. E olha, a Tortuga divulgou na semana passada essa terceira edição do Tour DSM de confinamento, que comprovou esse retorno de 3,4% ao mês de rentabilidade, confirmando o bom retorno no investimento em tecnologia. O que consiste este tour e qual realmente os ganhos observados? Conta para o nosso público que está nesse momento sintonizado aqui no Bom Dia Produtor. Bom dia. Bom dia, Elaine. Falando do Tour DSM de confinamento 2017, tivemos resultados surpreendentes da ordem de 3,4% ao mês de rentabilidade, o que comprova que o confinamento é uma atividade muito rentável. Tivemos a participação de 10 confinadores por todo o Brasil. Foram 10 etapas do Tour DSM de confinamento 2017, que são dias de campo, onde nós vamos até as fazendas para demonstrar esses resultados, são técnicos e financeiros, né? E o Tour de 2017 realmente foi um grande sucesso, porque contou com esses confinadores que abriram os seus confinamentos para demonstrar tanto resultados zootécnicos quanto financeiros. Os resultados zootécnicos foram medidos pela equipe da DSM Tortuga e os resultados financeiros foram avaliados pela equipe do CPEA, do professor Sérgio Dezen. Nós temos que agradecer muito os confinadores pela abertura das suas fazendas, que permitiram a gente avaliar os resultados. E ao todo, nós mobilizamos mais de 2.000 pessoas nessas 10 etapas do Tour, por todo o Brasil, confirmando que o Tour foi um grande sucesso, tanto em termos de participação de produtores, técnicos e confinadores, como também em termos de resultados, tanto zootécnicos quanto financeiros. E Marcos Baruzelli, uma das bandeiras levantadas durante esse Tour GSM de confinamento é a sustentabilidade. Fala com a gente, então conta pra gente como é que esse valor esteve inserido durante essa terceira edição. A sustentabilidade é sim uma bandeira muito forte da DSM, da Tortuga DSM. Tudo que a gente faz, a gente emprega sustentabilidade, tanto do ponto de vista social, como também ambiental e financeiro. Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos nos referindo a esses 3 aspectos: social, ambiental e financeiro. E a gente emprega isso em tudo que a gente faz. E na produção de bovino de corte confinado não é diferente.
existe sim o conceito de sustentabilidade na produção animal de bovino de corte confinado e nos núcleos da DSM Tortuga. Então, de modo que nós vamos continuar investindo em sustentabilidade, em produção e ensinar o produtor a produzir mais com menos, de forma mais eficiente, com benefícios para a sociedade, para o meio ambiente e para o próprio produtor. De modo que eu me despeço, agradeço a atenção e fico à disposição para uma nova entrevista. Um abraço. Obrigada a vocês da Tortuga por ter explicado essas informações, tecnologia e sustentabilidade andando de mãos juntas em prol do agronegócio da pecuária brasileira. Nós conversamos com Marcos Baruzelli, ele que é gerente da categoria de confinamento da Tortuga DSM. Antônio. E agora há pouco falamos sobre a relação de troca no Tocantins, que está mais favorável ao pecuarista. Mas essa situação também acontece em outras regiões brasileiras, é o caso da região sudeste. Por exemplo, em Minas Gerais, a relação de troca está também mais favorável ao pecuarista, isso devido a uma maior valorização do gado de reposição. Vamos acompanhar aqui agora a relação de troca na região sudeste do país. Vamos ver aqui como que ficou a situação na região sul de Minas Gerais. Para você ter uma ideia, ontem em Minas Gerais fechou a arroba do boi gordo a R$ 136. O boi magro esteve cotado a R$ 1.680 e a relação de troca é de um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com garrote valendo R$ 1.430, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,7 garrote. E já o bezerro de até 12 meses esteve avaliado em Minas Gerais a R$ 1.210 a unidade e na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. Vamos agora para o Rio de Janeiro. Ontem, no Rio de Janeiro, o preço da arroba do boi gordo fechou a R$ 139,50. O boi magro esteve cotado em 1.710, na relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,4 boi magro. Com garrote valendo 1.460, a relação de troca é de um boi gordo para compra de 1,6 garrote. E já o bezerro, segundo a agência Scott Consultoria, esteve avaliado em 1.190 unidades e na relação de troca ficou um boi gordo para aquisição de 2 bezerros. E para finalizar, vamos até o estado de São Paulo. A cidade base de preço é a cidade de Barretos. Ontem, para você ter uma ideia, o boi gordo fechou por lá a R$ 145,50 arroba. O boi magro esteve cotado em 1.910. Na relação de troca ficou um boi gordo para adquirir 1,3 boi magro. O garrote de até 18 meses esteve avaliado em 1.550. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,6 garrote. E o bezerro de até 12 meses esteve cotado em 1.280. Na relação de troca ficou um boi gordo para compra de 1,9 bezerro. Dados que foram divulgados ontem pela agência Scott Consultoria e que o Bom Dia Produtor passa para você em primeira mão. Você acompanha agora as cotações para o bezerro nas principais praças de produção do país. Vamos falar agora sobre pastagem. E a Embrapa Gado de Corte lançou 5 novas cultivares. Destas, 3 são do pânico máximo e também 2 de braquiária. Saiba mais informações na reportagem de Caio Rodrigues para o quadro Tecnologia e Produção. Os materiais proporcionam opções aos pecuaristas para a diversificação das pastagens, atendendo nichos específicos de problemas que a Embrapa já havia detectado. No caso das cultivares de pânico máximo, a primeira lançada é a BRS Zuri, que veio para cobrir a deficiência do capim Tanzânia, que apresentava problemas com manchas foliares. Em seguida, chega a BRS
BRS Tamanni, pânico com porte mais baixo, alto valor nutritivo, onde o objetivo é o ganho individual do animal, maior em relação a outras cultivares. A terceira cultivar dessa que a gente está comentando dos pânicos máximos é a BRS Quínia, que também é um porte intermediário, né? Ele ficaria entre o Tamanni e o Uzuri, porém também com alto valor nutritivo, né? Então dá uma boa taxa de lotação associada com um bom ganho individual dos animais também. E essas foram as 3 últimas cultivares de pânico, né? Então houve uma gama aí de diversificação, né? E também atendendo essas questões pontuais. Quando o assunto é braquiária, em 2013 a Embrapa lança a BRS Paiaguás. O material é voltado para a produtividade no período seco, associada com a facilidade de manejo direcionada a sistemas integrados. A novidade do momento é a BRS Ipiporã, híbrido de braquiária brisanta com rusisiensis, que desde o início já apresentou 2 pontos positivos. O primeiro é a resistência à cigarrinha das pastagens, né? E aí a gente inclui a resistência à marranarva, cigarrinhos do gênero marranarva, que é aquela cigarrinha da cana-de-açúcar. Até então a gente não tinha nenhuma cultivar resistente a isso no mercado, nenhuma outra brisanta era. Então ele entra sendo a única cultivar hoje disponível no mercado resistente a essa cigarrinha da cana-de-açúcar, né? E também bom valor nutritivo, né? Ele das brisantas é o capim que tem o melhor valor nutritivo em termos de valor de proteínas, valores brutos de proteína e digestibilidade. Atualmente já se tem no mercado várias opções de cultivares, seja de braquiárias ou pânicos. Na Embrapa, o objetivo com os lançamentos é a diversificação de forragem na fazenda. As novas que são lançadas, é interessante plantar numa área menor, né? Todas elas plantar numa área menor e ver em cada propriedade qual que vai melhor, né? Porque é só o olho do dono que vai fazer essa escolha bem feita, né? Kaile Rodrigues para o SBA. E agora o assunto é a previsão do tempo. Nessa semana nós teremos poucas instabilidades. Isso quer dizer que vai ter menos chuva pela região centro-oeste. É o caso que acontece em Mato Grosso do Sul, onde o tempo ficará um pouco mais seco. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como ficam o crescimento dos pastos para essa região. Juliana, muito bom dia para você. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, bom dia a todos. Olha, a perspectiva agora para esta semana no Mato Grosso do Sul é de tempo mais seco. Uma área de alta pressão avança pelo sul do Brasil e consegue alcançar o estado sul-mato-grossense. O que já tem é que a umidade do solo não está muito baixa no estado do Mato Grosso do Sul. Agora tem índices em torno de 80% no estado, enquanto que no Mato Grosso e em Goiás a umidade está um pouco mais elevada e já passa de 90%. Agora, nos próximos dias, então, como eu falei, tem tempo mais seco no estado do Mato Grosso do Sul, não tem pancadas de chuvas abrangentes. A chuva mais forte fica no norte do Mato Grosso e no norte do estado de Goiás. E tem previsão de pancadas de forte intensidade, porque no norte do estado de Goiás, as instabilidades no alto da atmosfera ganham bastante intensidade e tem previsão de volumes elevados de até 100 milímetros. Então, isso sim é uma chuva que tem potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo e favorece, na maior parte, o crescimento dos pastos. Só que esse tempo mais seco do Mato Grosso do Sul não vai durar muito tempo. A partir da próxima semana, já volta a chover no estado, as áreas de instabilidades voltam a se espalhar pelos 3 estados da região centro-oeste e dessa vez não tem chuva muito volumosa. As instabilidades perdem intensidade, mas ainda segue chovendo de forma mais relevante aqui no norte do Mato Grosso e no norte do estado de Goiás. No Mato Grosso do Sul, por mais que a chuva volte, ela volta com menor intensidade. O volume de chuva ainda deve ser baixo, em torno de 15 milímetros em 5 dias. Durante o terceiro período, mais para o final do mês de dezembro, as instabilidades seguem persistentes na região centro-oeste e dessa vez é uma chuva bem distribuída na maior parte da região. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo com esse tempo um pouco mais seco no Mato Grosso do Sul, isso não representa risco para as áreas de pastagens, porque a chuva já retorna a partir da próxima semana e, com isso, a disponibilidade hídrica do solo deve seguir bastante elevada e garantir bom crescimento para os pastos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo.
Juliana, obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos mais detalhes com relação ao clima nas demais regiões brasileiras. Mas por aqui é hora de intervalo comercial, é bem rapidinho. Na volta tem um bloco com grandes investimentos para você de todo o país. É rapidinho, 2 minutinhos a gente volta. 7h43 pelo horário brasileiro de verão. Para você que está ligando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. E hoje é um dia para fazer bons negócios, não é mesmo? Então fique sintonizado que nos próximos minutos eu tenho vários investimentos para você poder fazer aqui, seja qual região você estiver. Vamos começar então, que desde ontem você vem acompanhando aqui na programação do Canal do Boi, é o Shopping Virtual Guzerá IT, onde a qualidade e a genética fazem a diferença deste leilão que acontece amanhã com transmissão, claro, aqui pelas lentes do Canal do Boi a partir das 8h30 da noite. Agora você vai ver na reportagem de Daniel de Paula por que fazer este bom negócio. Acompanhe. A evolução aqui não acaba nunca. Procurar sempre o melhor indivíduo para produzir com segurança em casa e na propriedade de clientes move essa família há 50 anos. Ao encontrar os melhores animais, os irmãos Toneto novamente abrem suas porteiras para colocar no mercado machos e fêmeas com alta avaliação nessa nova venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que vai de 11 a 13 de dezembro. É o terceiro grande evento comercial do Guzerá IT no ano. Uma novidade no Canal do Boi e no sistema brasileiro do agronegócio, que consolida a parceria com essa marca que se tornou referência em seleção. Na verdade, são 20 anos de parceria com o Canal do Boi, com o sistema SBA. E mais uma vez um projeto pioneiro, onde a gente vai estar mostrando um pouquinho mais do que a gente já vinha fazendo, agora com a instalação de um sistema mais moderno, com mais tecnologia ainda, e nós vamos estar comercializando animais aí, frutos de um grupo contemporâneo que recebeu a mesma avaliação daqueles animais que foram comercializados aí durante o ano de 2017. A mais significativa das evoluções é a apuração da eficiência alimentar através de coxos eletrônicos que medem o desempenho animal em tempo real e com a precisão que identifica animais cada vez mais economicamente viáveis dentro da característica com maior impacto no custo de produção. Esse equipamento, instalado em agosto na fazenda, permite a avaliação de 100% dos machos selecionados na safra. Mais uma garantia nas informações que essa tecnologia coloca nos touros de média de 21 meses que serão vendidos, apenas os de melhor índice. Um benefício herdado também já pelas bezerras de 13 meses prontas para início da vida reprodutiva e que carregam essa garantia avaliada pelo rigoroso sistema de seleção denominado aqui Índice Super Precoce Funcional. No caso das bezerras, é mais um grupo contemporâneo de bezerras onde vai receber todas as avaliações que a gente vem realizando nesse trabalho de 50 anos de seleção. Elas vão ser classificadas pelo Índice Super Precoce Funcional. E os touros a mesma coisa. São animais aí que já são filhos daqueles touros que nós selecionamos e identificamos há 6 anos atrás no projeto de eficiência alimentar. E também no projeto do Índice Super Precoce Funcional, que já está completando 10 anos. Então, mais uma oportunidade aí de entrar dentro da fazenda, conhecer nosso trabalho e adquirir o que a gente tem de melhor hoje. O nosso compromisso sempre continua o mesmo, proporcionar, e no caso dos touros, uma ferramenta onde você vai aumentar a funcionalidade e, ao mesmo tempo, aumentar a rusticidade. Então, hoje, o nosso lema, hoje o nosso foco é funcionalidade com menor consumo de alimentos. É maior lucro para o seu bolso. Isso no futuro dá muito mais credibilidade para a gente usar um touro dentro da fazenda, que ele vai ser avaliado entre 300, 400, 500 animais, e muito mais credibilidade para quem vai estar comprando, que vai ser um animal de confiança para quem vai estar comprando, que vai ser muito bem avaliado e vai ser entre muitos touros. Então isso dá uma credibilidade muito maior. Credibilidade que é medida no eficiente trabalho de pré- e pós-venda realizado pela família,
com usuários dessa genética que agora tem a comodidade do sistema virtual, organizado pela Verdó Leilões e com preços fixos em 12 parcelas, sem disputa. Essa iniciativa, ela tem a grande vantagem de você, em qualquer lugar do país, você vai poder ver como a gente cria, como a gente seleciona, e você também vai poder participar de uma comercialização em qualquer lugar do país. É uma venda muito parecida com a que a gente já vinha fazendo anteriormente, só que dessa vez os animais foram filmados, foram apartados da mesma forma que os outros eventos, onde só são comercializados animais superiores e elite na avaliação. E você vai poder ter a comodidade de estar em qualquer lugar do país e comprar esses animais a preço fixo. Hoje a gente já começou a trabalhar bem na fazenda, então na semana, um mês antes do leilão, a gente já começa a ligar para todos os criadores. O trabalho pós-venda, terminou o leilão, a gente já liga, já ajeita o frete, vê se chegou bem na casa do cliente, se ele está contente, se o touro foi do agrado dele. Depois disso, liga novamente, vê se a produção desse touro foi boa, se ele gostou, se as matrizes também pariram certinhas, se deu tudo certo. E eu acho que é por isso que o pessoal confia no nosso trabalho. Além da gente vender um produto de qualidade, a gente procura saber se está dando certo realmente na fazenda dele. Somente os melhores touros e bezerras da safra estão na venda direta de olho na Fazenda Guzerá Perfeita União, que também terá venda especial de sêmen dos principais raçadores formados aqui. De 11 a 13 de dezembro, na programação do Canal do Boi e do SBA. O composto Montana é uma raça que vem ganhando cada vez mais espaço na pecuária brasileira. O leiloeiro Adriano Dival conversou com um dos especialistas no assunto, falou com José Bento Ferraz sobre as características desse animal. Veja na reportagem. Dentro da pecuária de corte brasileira, a palavra de ordem é verticalizar a produção, ou seja, animais precoces com alta produtividade. Num ambiente, macroambiente, onde nós perseguimos passo a passo a agricultura, a pecuária precisa ser tão rentável quanto a agricultura. Por isso eu converso agora com o Dr. José Bento Ferraz. Nós vamos falar especificamente da raça Montana. Essa raça que vem trazendo um incremento e um ganho para a pecuária de corte. Mas primeiro, doutor José Bento, o que é o Montana? Antes de falar o que é o Montana, você abriu muito bem essa conversa, dizendo que a pecuária tem que perseguir rentabilidade para tentar competir um pouquinho com a agricultura. A pecuária tem uma característica muito importante, ela é menos rentável que a agricultura, embora possa ser tão rentável quanto, mas o risco da pecuária é muito menor. Bom, o que paga, o que remunera o pecuarista? Quem remunera o pecuarista é peso, precocidade de acabamento, ou seja, o animal tem que chegar no peso certo mais cedo, e cobertura de gordura. Bom, se isso é verdade, que é isso que paga a conta, o resto não paga a conta. Se isso é verdade, nós precisamos procurar um animal que seja sexualmente precoce, que cresça bastante, que dê um peso adequado, e olha que os frigoríficos estão mudando a faixa de peso para 20, 21, 22, 23 arrobas, e esse animal tem que chegar nesse peso o mais rápido possível para fazer o capital girar. Muito bem, baseado nisso, bom, além disso, o animal tem que ser adaptável ao nosso clima tropical, às nossas gramíneas tropicais, tem que aguentar carrapato, tem que aguentar temperatura alta e ter vida longa, ou seja, não adianta eu pegar um animal taurino e jogar no norte do MT ou aqui do MS, que ele vai reproduzir um ano, no ano seguinte ele vai cair, no terceiro ano ele não reproduz mais. Bom, baseado nisso, em 1994 nós começamos um programa junto com o pessoal dos Estados Unidos, chamado Montana Tropical, um composto tropical. O que é um composto? Composto é uma técnica, uma tecnologia aplicada a fazer cruzamentos de raças bastante diferentes umas das outras, visando manter a heterose, que é aquele negócio do tal do vigor híbrido, ao longo da vida. Ou seja, o composto está sempre mantendo a heterose, ao contrário dos cruzamentos normais. Cruzamento normal, você faz o cruzamento hoje e amanhã você volta numa das raças e você começou a perder a heterose. Esse é o primeiro conceito.
O segundo é que, ao usar raças muito diferentes, você complementa as falhas, ou seja, você pega uma vaca Nelore, coloca um touro Angus, a vaca F1 Angus Nelore é uma baita de uma vaca precoce, sexualmente precoce, precoce de acabamento, excelente vaca. Então o Montana usa esses conceitos que foram desenvolvidos, primeiro lá atrás, na década de 40, com milho, depois com galinha de postura, depois com frango de corte, depois com suíno, que é o conceito de correr atrás da heterose sempre. É um animal de carcaça espetacular, crescimento muito rápido, cobertura de gordura adequada e precocidade sexual. Então, se a gente voltar naquele começo da conversa, quem é que paga a conta? Reprodução, crescimento, cobertura de gordura, o Montana busca isso desde então. E o Montana tem uma característica diferente das raças, qualquer raça. O Montana não tem a paixão e a tradição do pecuarista. O pecuarista é um bicho apaixonado. É verdade. Ele gosta daquela raça, aquela raça existe, o resto não existe. Entendi. O Brasil tem experiências traumáticas com cruzamento. Há cerca de 20 anos atrás, os frigoríficos chegaram a definir que não compravam mais animal que não fosse branco. Tal a qualidade ruim dos animais cruzados. Por quê? Porque os cruzamentos passaram a ser feitos com as piores vacas do rebanho e acasaladas com qualquer touro de outra raça. E muita porcaria foi utilizada. Quando você cruza fundo com fundo, vai dar fundo. Pronto, essa regra é muito simples. E empresário não pensa assim, né? Um padeiro não compra a farinha mais vagabunda porque ela é mais barata, porque ele sabe que o pão vai ficar pior. Uhum. Nós compramos. O pecuarista não pensa na qualidade da máquina que ele está comprando. Isso é muito ruim. Agora, cruzamento feito de maneira adequada, com a nata das vacas, com touros muito bem escolhidos, o resultado... Ah, sim, isso é importante. Tem que ter comida, né? Pecuária sem comida não existe. O Montana busca exatamente isso, continuar cruzamento de tal forma que você mantenha o maior nível de heterose possível, maior complementaridade das raças, sem perder a adaptabilidade. Esse é o segredo do Montana. O que você usa em cima de uma vaca F1 que você tem? Usa Montana. E em cima da bezerra que ficou? Põe Montana. E depois, Montana. Ah, então eu vou virar um criador de Montana? Não, você vai virar um criador de dinheiro, de mais rentabilidade na sua propriedade. Voltando no que o senhor falou sobre a galinha, mencionou o porco, é isso. Muitos dos que vão assistir essa nossa conversa já foram ou são criadores de frango, ou de galinha de postura, ou de suíno, ou plantador de milho. Provavelmente quase todos serão plantadores de alguma coisa também. Você compra semente para plantar seu milho ou você usa a semente do ano passado? Você segura as melhores galinhas que nasceram dos pintinhos para ser suas matrizes ou você compra pinto de um dia e até logo? Ou seja, o mundo mudou. Se o mundo mudou, nós temos que acompanhar. O Montana não vende belezura, o Montana vende animais que vão produzir algo, no mínimo, aquilo que você comprou. Doutor José Bento, muito obrigado por esse bate-papo, por essas informações. E aquele recado para o empresário rural, não vamos mais falar com o pecuarista, é empresário rural para aquele que acredita no resultado, que faz o investimento e que quer o resultado, com garantia de resultado. Vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. Não adianta a gente ficar projetando características que podem vir a ser importantes daqui a muitos anos, porque o brasileiro é um povo, infelizmente, pobre, embora o país seja rico, um povo que está muito longe de mercados sofisticados. Existem nichos de mercado, sim, mas vamos nos concentrar naquilo que paga a conta. O Montana é uma das primeiras raças a usar maciçamente a avaliação de ultrassom para tentar ver uma carcaça melhor, e já tomou a decisão na última reunião que houve agora no Paraguai, que vai entrar pesadamente nos estudos de eficiência alimentar, de tal forma que a gente consiga vender touros que produzirão bezerros que, ao invés de você colocar 8 bezerros dentro de uma mesma área, você põe 10 e você tem a mesma produtividade. Então é uma raça moderna, uma raça cientificamente montada, planejada, e uma raça que tem resultados espetaculares. Basta você conhecer criadores de Montana que estejam perto de você,
que você vai ficar espantado com a qualidade e homogeneidade dos animais. Então o Montana tem que ser conhecido, tem que ser divulgado. Esse ano parece que nós vamos ter um leilão presencial de Montana aqui em Campo Grande. E é isso, a raça precisa ser conhecida. Quem compra, volta e compra de novo. Quem não conhece fica com medo, mas não precisa ter medo. Né? Medo nós precisamos ter daqueles animais que nós compramos e que não vão transmitir nada para a gente. Lucratividade, rentabilidade é o nosso negócio. Como falou José Bento Ferraz, o composto Montana pode trazer rentabilidade para o seu negócio rural. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco nós voltamos para falar sobre melhoramento das pastagens. 2 minutos. Obrigado. 8h01 pelo horário brasileiro de verão. Para você, uma excelente manhã de terça-feira em companhia, claro, do Bom Dia Produtor. E olha, no Brasil, cerca de 95% da carne bovina é produzida em regime de pastagens. E essa particularidade aumenta a qualidade do nosso produto. Menor custo de produção, não compete com a alimentação humana, ainda confere um diferencial qualitativo à carne brasileira. E na alimentação do rebanho bovino, grandes avanços ocorreram a partir do melhoramento de pastagens existentes. E esse é o assunto do Bom Dia Entrevista. Para falar sobre o melhoramento de pastagens, estamos recebendo aqui em nossos estúdios João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio do Canal do Boi. Bom dia, João. Muito bem-vindo aqui ao programa. Principalmente nós estamos no bloco também voltado para a pecuária leiteira, muito pecuarista que trabalha com leite sintonizado. A importância, então, é fundamental da pastagem. Olha, a maneira mais barata de você produzir carne e leite é com pasto bom. É o começo. O Brasil avançou muito nessa área de pastagens tropicais. A maior parte dessas pastagens que nós vamos falar e estamos sempre mostrando a vocês são pastagens, são gramíneas que foram introduzidas a partir da África. Trouxeram da África e aí a Embrapa, mais uma vez, fez um belo trabalho, tanto na área de braqueras como na área de pânico. Nós fizemos uma matéria especial sobre pânico, nós já mostramos... Agora vamos mostrar uma também. Vamos mostrar a matéria, então, vamos mostrar, mas depois voltamos a comentar a respeito disso aí. Isso mesmo, mas só para a gente dar uma pincelada para o produtor poder entender, conscientizar da importância, quando se fala na história dos pânicos aqui do Brasil, quais capins nós não podemos deixar de mencionar? Olha, o primeiro foi o Colonião foi base, ele foi ele que abriu grande parte do centro-oeste brasileiro, da região norte do Brasil, Paraná para cima, foi muito usado. Depois, aí, quando a Embrapa começou a introduzir materiais da África, começaram a surgir novos pânicos e de maior produtividade. Se você produzia 6, 7 toneladas de matéria seca por hectare ano, com o Colonião, você partiu 10, 12, 14 com Tanzânia. Depois do Tanzânia veio o Mombasa, veio o Zuri. Hoje nós estamos entrando na era dos pânicos híbridos. O Quênia é um exemplo disso. O Tamani, Ipiporã. Ipiporã já vai ser uma braquiária, né? Ah, braquiária. Ipiporã é uma braquiária. Mas você vê hoje um potencial fantástico. Você vê, eu fiz uma matéria com a Liane, que é a pesquisadora-chefe na área de pânicos aqui no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, e ela nos mostrou todo esse material que eu comentei e os novos híbridos que poderão ser lançados nos próximos anos. Ou seja, eles fazem um trabalho de hibridação, usando materiais, cruzando, e depois esses híbridos primeiro sofrem uma primeira seleção a nível de vaso, e depois vai para o campo, e depois do campo vai para pastoreio. Ou seja, há um processo, há um protocolo de ações que tem que ser feito, e cada vez mais você vai ter sempre materiais mais produtivos, com melhor qualidade de folha, maior teor de proteína, ou seja, aquilo que o senhor e a senhora precisam na sua atividade, seja leite ou seja corte. Falando em capim colonião, vou convidar você de casa para assistir uma matéria onde o João Pedro Couto Dias fala sobre o assunto. Depois a gente volta para comentar. Dá uma olhada. Para quem é da pecuária, que tem cabelo branco, lembra nas décadas anteriores aí a presença de um capim, de uma gramínea que ocupou um espaço muito grande na produção de carne e leite no Brasil, especialmente do Paraná em direção ao centro-oeste, passando pelo sudeste. Esse capim era o Colonião,
que era plantado logo após o desmatamento. Aproveitava a fertilidade natural das matas, ele vinha com um vigor incrível e era o grande engordador de boi na época. Com o tempo, esgotou-se a fertilidade natural e nas renovações partiram para outras gramíneas, especialmente as braquiárias. Mas estamos aqui hoje na Embrapa, no Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte, com a doutora Eliana Yankee. E ela vai a primeira pergunta que eu vou fazer para ela é o seguinte: nós estamos vivendo um novo ciclo dos pânicos na produção de carne e leite, Eliane? O pânico máximo, então, antigamente representado pelo colonião. O colonião é fantástico, um material muito bom. Mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós recebemos uma coleção de pânico máximo, dessa mesma espécie, que foi coletada no centro de origem desse capim, lá na África. Então, comparando todos esses materiais, que nós recebemos mais que 400 materiais diferentes dessa mesma espécie, comparando com o colonião, então levou a gente 30 anos atrás a lançar primeiramente a cultivar Tanzânia 1. Só para ter uma ideia, o colonião nesses experimentos antigamente, ele produziu 14 toneladas de matéria seca de folhas, então 14 toneladas. O Tanzânia, que foi lançado em 1990, ele produziu 26 toneladas de folhas. Então, com isso, lógico que o resultado em termos de engorda de animal no Brasil deu um salto muito grande, né? Isso em 1990. Em 1993, nós lançamos a cultivar Mombaça. Essa cultivar produziu 32 toneladas. Então, 32 toneladas de matéria seca de folhas. Ou seja, mais do que o dobro que o colonião. Depois disso, em 2001, nós lançamos a cultivar Maasai, que é uma cultivar baixinha, né, que todo mundo conhece, né, de porte baixo. E mesmo tendo porte baixo, a produção dela foi de 16 toneladas de folha. Então, apesar do porte dela, a produção foi maior que o colonião. Mas não é só isso não, em termos de produção. Também esses 3 capins que foram lançados, que eu falei, eles também tinham uma menor estacionalidade de produção. A produção na seca era maior que o colonião. E também a exigência em fertilidade de solo um pouquinho menor. Então, com essas três qualidades que eu falei, isso que resultou então num grande salto na pecuária brasileira. E a pecuária continua dando esse salto qualitativo. Olha, Eliane, quando você vê esse material que eu tive com ela lá, você fica impressionado, o potencial. Você vê o Quênia, que é um pânico híbrido, que tem um potencial fantástico de produção de matéria seca por hectare, e a qualidade, o teor de proteína. Então, isso pode ser usado tanto para o pequeno, para o médio, para o grande produtor. O senhor que você tem o seu gado de leite, tem 15, 20 cabeças, às vezes com 5, 6 hectares bem cultivados de um material desse, seja Mombaça, seja Quênia, seja qualquer um desses aí, você tem condição de produzir leite, pelo menos até 10 litros por animal, dependendo do potencial genético, é lógico, só com pastagem. Se você tiver um pasto de alta qualidade, você pode agregar um concentrado e passar para produzir não 10 litros, produzir 15, 18, 20 e tantos litros por hectare. É a maneira de você sair do sufoco, ou seja, com o aumento da produtividade. Os pânicos têm um papel fundamental nesse processo. Nós vamos sempre trazer matéria sobre isso, mostrar que a irrigação dos pânicos no Centro-Oeste tem um potencial fantástico também, que você implantar, não precisa ser grandes tamanhos, não, 5, 6, 8 hectares, e fazer um bom manejo disso aí, você tem condição de produzir carne e leite a valores, a preços, a custos extremamente competitivos. Tá certo. Olha, é importante sempre trazer, então, a história para que a gente possa acompanhar como vem sendo o melhoramento das pastagens, porque cada vez mais eu tenho ouvido falar sobre a importância das pastagens para a pecuária brasileira. É a grande vantagem do Brasil. Essa é a vantagem que nós temos no Brasil. Vamos usar o máximo possível para você melhorar o seu negócio. Recado de quem entende, viu? Nós conversamos com o João Pedro Couto Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito obrigada, João, pelas informações. E agora, Antônio Gustavo. Uma boa alternativa para você se atualizar com relação a tudo que acontece no agronegócio, seja novidade ou seja tecnologia, é participando das feiras agropecuárias espalhadas pelo país.
E já com o olho em 2018, o Bom Dia Produtor separou para você as principais feiras que deverão acontecer nos próximos meses. Veja na agenda do agronegócio. O Showtech 2018 tem como principal objetivo reunir as mais relevantes tecnologias e informações para o agro em um só lugar de uma forma direta e aplicável a produtores rurais e agentes do agronegócio brasileiro, principalmente da região Centro-Oeste. Informações completas no site do evento www.portalshowtech.com.br. Uma estrutura de 720 mil metros quadrados está preparada para que o conhecimento seja compartilhado e os melhores negócios sejam fechados. A entrada e o estacionamento são gratuitos e lanchonetes e restaurantes estão prontos para receber os visitantes. A exposição acontece de 5 a 9 de fevereiro de 2018. Informações, acesse www.showrural.com.br. O Simpósio Nacional da Cultura da Soja vai abordar as conjunturas, inovações e perspectivas para o Brasil em 2018. O evento ocorrerá nos dias 4 a 5 de abril, das 8 às 18 horas, no anfiteatro do Pavilhão de Engenharia da Exalc USP, em Piracicaba, São Paulo. O simpósio tem como objetivo discutir inovações tecnológicas, manejo agronômico e perspectivas econômicas da safra 18-19 aqui no Brasil. Mais informações no site exalc.usp.br/eventos. A Tecnoshow Comigo 2018 é organizada pela Comigo. A feira tem crescido a cada ano, tanto em número de expositores e de comercialização de produtos, quanto em quantitativo de visitantes. Em 2018, será realizada nos dias 9 a 13 de abril, no Centro Tecnológico da Comigo, em Rio Verde, no estado de Goiás. Detalhes no site www.tecnoshowcomigo.com.br. A Expo Forest é a única feira florestal dinâmica das Américas, uma experiência única que proporciona ao visitante a verdadeira sensação extrema da realidade das florestas plantadas aqui no Brasil. O evento acontece de 11 a 13 de abril de 2018. Informações pelo site www.expoforest.com.br. E começou ontem e vai até amanhã o Shopping Virtual Guzerá IT. Uma seleção de bois e também vacas de ótima procedência da família dos irmãos Toneto. Eu estou aqui recebendo Tarcísio Toneto e também o Felipe. Vai falar para a gente mais detalhes com relação às ofertas desse importante evento. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os amigos da CBA. Bom dia a todos. E nós vamos estar acompanhando aqui o trabalho de vocês, né? Um pouquinho mais do trabalho de vocês e também na apresentação dos lotes que serão ofertados amanhã. Aliás, até amanhã o preço é fixo e a partir de amanhã teremos o leilão, não é isso mesmo? Isso, funciona dessa forma mesmo. Os animais estão sendo comercializados em 14 parcelas. As fêmeas eram R$400 de parcela, só que as fêmeas foram vendidas. Já acabaram? Para o Aurélio, da Campinha Verde. Então, de Dourados. temos mais fêmeas agora. Ontem nós entramos na primeira participação, nós vendemos todas as fêmeas. E agora nós estamos comercializando os machos e também na quarta-feira acredito que vai ter também o sêmen. Perfeito. Então vamos ver os lotes, né? Nós temos vários lotes e vocês vão estar acompanhando aí, vão estar, aliás, divulgando os lotes que estão para venda, né? Isso, se o controle puder colocar o lote 15, depois pode ir na sequência, a gente vai falando um pouquinho de cada lote. Perfeito. Quem nos assiste nesse momento gosta muito de ver os animais no vídeo e também o comentário de vocês, né? Com relação aos lotes que serão ofertados até amanhã. Vamos lá. Esses animais aí, eles são
provenientes de um projeto que tem 50 anos. Sim. E a gente sempre trabalha com funcionalidade. Esses animais são mochados. Esses animais também eles são criados e recriados a campo. Agora, para o leilão, eles estão em semi-confinamento, não estão confinados, então eles têm adaptação aí para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. E eles passam por um processo de avaliação de ultrassonografia, de eficiência alimentar e também um projeto de avaliação a nível de rebanho que é da NCP. O nosso trabalho aí tem a parceria da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, da Universidade da Califórnia, da Aval também, Serviços Tecnológicos, no caso de temperamento da Valciária Mafém. E são animais aí que todos eles passam por um crivo de seleção e só são comercializados os animais que são melhoradores. Os animais que são inferiores, eles são descartados e vão para o frigorífico. Vamos falar mais desse lote aí, por favor. Esse animal está com 630 quilos, ele está com 25 meses e ele tem 35 centímetros de CE. É um filho do ioiô OJ, que é um animal que foi identificado nas primeiras provas de eficiência alimentar, que tem uma margem arroba muito boa. E também é um animal de alta eficiência alimentar. Esse animal, embora o pai e a mãe dele sejam PO, esse animal é sem controle, devido a problemas aí burocráticos. Mas esses animais também, para ir para outro estado, a gente paga ICM. Aí se puder chamar o lote 16. Estamos acompanhando aqui as ofertas de um evento que acontece até amanhã. É o Shopping Virtual Guzerá-IT. Quer comentar, Felipe? Na tela, lote 16. O lote 16 é um animal que é filho do ioiô também, que é aquele touro que a gente falou. Ele, na avaliação do índice super precoce funcional, que é realizado pela Aval, ele foi superior para peso, superior para a área de olho de lombo, que está relacionada a rendimento de carcaça, e na reatividade ele é manso. Ele está pesando 615 quilos, tem uma CE atual de 33 centímetros, e também na avaliação da NCP, ele é top 2% para MGT. Aí se puder vir o lote 17. Perfeito. De olho na fazenda Guzerá-IT, lote 17, próximo lote? Lote 17 é um animal de 566 quilos, a CE atual é 36 centímetros, ele é superior para a CE, ele é superior também para a área de olho de lombo e na reatividade ele é manso. Ele é filho do Maestro ITAT, que é filho do Abaetés, e esse animal já é top 1% na avaliação da NCP. Aí lote 18, fazendo favor. Você está acompanhando os lotes que serão ofertados até amanhã, de olho na fazenda Guzerá-IT. Isso, na verdade lá está a quantidade de parcelas, né, que são 14, e esses animais eles são vendidos a R$600 de parcela. As pessoas que estão assistindo, que estão em outro lugar distante de Pirajuí, também podem entrar em contato lá no vídeo, lá no 1499-772-5400, que nós temos aí várias rotas de frete. Dá para fazer frete solidário ou até entregar qualquer quantidade, depende da região que a pessoa tiver. Perfeito. Então, você que quer saber mais informações, só ligar no número que está no vídeo, 149972-5400. Esse é um touro um pouco mais novo, ele está com 22 meses. É o lote 18 esse? Lote 18. Lote 18. Por favor, lote 18. Você está acompanhando o quadro De Olho na Fazenda Guzerá-IT. Vamos ver o lote 18 agora. Ele está com 570 quilos, CE atual 33 centímetros, é filho do Hardock Té da Rosalito, que foi um touro também identificado na primeira prova de eficiência alimentar. E ele é superior para CE, elite para a área de olho de lombo, superior para acabamento, superior para marmoreio e reatividade manso. Então é um animal muito equilibrado, um animal de alto desempenho. E o seu MGT, ele é top 7%, então está aí um animal bem equilibrado. Perfeito. São lotes assim que você que está em casa nos assistindo, você pode participar ativamente através desse número que você vê no vídeo. É o 149972-5400. Isso, por favor, lote 19. Eu só queria salientar também que a eficiência alimentar, na verdade, ela mede o que o animal consome e o que o animal ganha. E hoje, para a gente ter uma ideia, 70% do custo final de um animal para corte é o que ele consome. Então, logo no começo, nós identificamos animais que comem até metade dos outros e ganham a mesma coisa.
Então a gente vê hoje a importância da eficiência alimentar hoje dentro da seleção para uma pecuária sustentável. Então a eficiência alimentar é uma coisa que cada dia impressiona mais e hoje a gente investe bastante nisso, logo junto com as outras características já avaliadas. Vamos falar do último lote aqui dessa participação, lote 19? Bom, o lote 19 é um animal que está pesando 584 quilos. É um animal, no caso, também sem controle, mas com toda a avaliação. É filho do Golias Five Rosalito, que é um touro também que foi identificado aí devido à eficiência alimentar e alto desempenho. Ele é superior para a circunferência escrotal, superior para acabamento, elite para marmoreio e reatividade normal. E ele tem 37 centímetros de cérebro. Perfeito. Você quer saber mais informações? Você pode estar ligando nesse número que está no vídeo, 99725400, operadora 14. Muito obrigado, Tarcísio, Felipe, pela participação. Vocês estarão aqui no decorrer da programação divulgando mais detalhes sobre os lotes que serão ofertados até amanhã, né? E amanhã acontece um grande evento, que é o leilão. É isso mesmo? É isso mesmo, Antônio. Agora que nem espero que nem tenha leilão, né? As fêmeas venderam ontem, se vender todos os machos, nem vai ter leilão. Então eu queria agradecer já as pessoas que já adquiriram os animais. Certo. E a gente está disponível aí para qualquer informação. E agradecer a você, às vezes, que está vendo o SBA agora e não está vendo. Obrigado aí por todo o apoio que você tem dado ao nosso trabalho. E 2017 aí, graças a Deus, com todos os problemas que teve, nós tivemos valorização nos animais. Então foi um ano muito bom para o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Perfeito, muito obrigado. Até mais. Elaine? Bom dia, produtor. Fala agora sobre o tempo. Você, produtor e produtora da região sudeste, muita atenção para as informações, porque, olha, deve continuar chovendo, porque áreas de instabilidade ainda são frequentes e com forte intensidade, principalmente norte de Minas Gerais. Portanto, atenção redobrada. Juliana, deve continuar chovendo e com isso as pastagens com boas qualidades também, boas condições hídricas. É com você. Isso mesmo, grande parte da região sudeste, principalmente o norte de Minas Gerais, ainda deve manter os pastos com bom ritmo de crescimento. Os índices de umidade do solo ainda seguem bastante elevados na região. Em Minas Gerais, no Espírito Santo, Rio de Janeiro também, a disponibilidade hídrica segue ainda bastante elevada. Então, até no em que os índices de umidade, mas mesmo de 80%, na maior parte do sudeste, os pastos vêm conseguindo crescer com bastante facilidade. Agora, nos próximos 5 dias, tem previsão de pancadas mais fortes no norte de Minas Gerais e também no norte do Espírito Santo. Nas demais áreas da região sudeste, principalmente aqui no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, até no Rio de Janeiro, pode até chover nos próximos dias, mas são pancadas de fraca intensidade, o volume é baixo, e essas pancadas ainda ocorrem intercaladas com dias de tempo mais seco. Já na maior parte do estado de São Paulo, predomínio de tempo seco, uma massa de ar mais seco passa a atuar e aí garante tempo firme, dias ensolarados e sem pancadas de chuva. Durante o segundo período, essa condição de tempo mais seco no estado de São Paulo agora já perde intensidade. Novas áreas de instabilidades voltam a se espalhar pela região sudeste e volta a chover nos 4 estados da região. Não vai ser uma chuva muito volumosa. Aqui no estado de São Paulo, do centro ao leste, o volume fica em torno de 30 milímetros, é o acumulado para 5 dias. E vai ser no estado de Minas Gerais, principalmente no sul, que a chuva ganha um pouco mais de intensidade e pode alcançar até 50 milímetros. Durante o terceiro período, essas instabilidades seguem se espalhando pela região e ganham mais intensidade. Aqui no leste paulista e também no sul mineiro, a chuva ganha força e os acumulados ainda podem passar de 50 milímetros. Então, de maneira geral, a região sudeste ainda mantém os pastos com bom ritmo de crescimento, porque a disponibilidade hídrica do solo ainda segue bastante elevada, com índices que podem superar os 90%. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana Rezende. Portanto, a parte sul de Minas Gerais e parte leste que devem receber mais água para os próximos períodos. Atenção, então, redobrada. Hora de intervalo. Intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho para falar sobre reprodução na ovinocultura. 8 horas e 25 minutos. Nós voltamos em 2 minutos. Fique por aqui.
8 horas e 27 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira para falar agora sobre um maquinário que é muito conhecido. É a linha VDTEC Plus. Esse maquinário ajuda na implantação de pastagens e ele é comercializado pela Germipasto. Quem vai falar mais para a gente é o Guilherme Beretta, engenheiro agrônomo da Germipasto, que já está por aqui nesta manhã. Guilherme, muito bom dia. Olá, Antônio, muito bom dia a você, bom dia a você que também nos acompanha. Olha, Antônio, realmente a Germipasto se preocupando nesse setor de distribuição de semente de pastagem. Em 2012, nós lançamos o primeiro modelo da VDTEC, a VDTEC 190, e que ela leva qualidades para você melhorar o plantio da sua semente de pastagem. Esse talvez seja o primeiro requisito básico dessa máquina, né? A gente costuma dizer que com a VDTEC em mãos nós conseguimos colocar o número de sementes por metro quadrado e isso influencia na boa formação da sua pastagem. Você lembra que uma pastagem bem formada, nós temos aí uma capacidade de suporte maior, nós temos aí uma disponibilidade maior de forragem e, por último, o grande termômetro da propriedade, que é justamente a taxa de desfrute. Então é isso que a gente preconiza para você. Além de tudo isso, por ser uma máquina elétrica ligada aí na bateria do trator, você tem a opção de instalá-la tanto na dianteira como na traseira do trator. E aí nessas imagens é o que eu estou dizendo, né? Nós temos a condição de colocar um segundo equipamento, né? Nesse caso específico o rolo compactador, que já vai vir fazendo a incorporação das sementes. E aí, meu amigo, nós temos semeadura e incorporação na mesma operação. Quem gosta muito disso é justamente o seu tratorista, porque ele sabe que à medida que ele vai passando naquela faixa de trabalho, o serviço já está pronto, só precisando aí da chuva para iniciar a semente, iniciar o processo de germinação. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes pulos do gato que a Germipasto visualizou, vislumbrou nessa máquina a partir de 2012 e hoje nós temos aí duas dessas máquinas para oferecer para você, tanto a VDTEC Plus como a VDTEC Multi, né? Ambas máquinas você pode trabalhar, como eu já disse, tanto na dianteira como na traseira do trator. Exemplo disso é mais uma matéria que eu vou mostrar para você. Nós fomos lá no interior do Mato Grosso. O cliente é o Vitor Hugo, né? Um produtor rural daquele estado que, além da VDTEC, adquiriu também as sementes da Germipasto e a partir de agora a gente confere o que ele tem a nos dizer. Dá uma olhada aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. A VDTEC é a nossa melhor amiga aqui na fazenda hoje. Então, assim, a gente ficou muito animado, muito satisfeito com o resultado, né? Foi regulado certinho para jogar os 8 quilos por hectare, a gente jogou os 8 quilos por hectare. Com a sobra de semente que teve, a gente até ampliou a área de pastagem, de reforma. Então a gente está muito satisfeito, principalmente eu e para quem vai manusear, os nossos funcionários, o tratorista, o gerente da fazenda, também ficou muito satisfeito porque é fácil. Então a gente plantou a Azure e a Mombaça, então cada um tem uma plaquinha. Então a mudança dela é muito rápida, não tem mistério, qualquer um mexe. Ela joga a semente uniforme, né? Com isso faz com que a gente dá para fazer a cobertura da semente. No caso, a gente não usava isso antigamente, hoje a gente usa. E a resposta dessa semente nascer é muito rápida, é diferente. Então, você vê o pasto aqui atrás tem 75 dias de plantio. Vai ser hoje usado para o primeiro pastejo. E, além da versatilidade dela, uma plantadeira pequena, compacta e de fácil manutenção, fácil manuseio. E isso é uma das coisas que, além disso, ela é muito precisa. Então, com isso, traz mais confiança para o pecuarista poder usar a VDTEC. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, um detalhe importante é que a VDTEC Multi, você além de poder trabalhar com sementes puras, né, com 80 de valor cultural e também sementes revestidas, semente select, você também pode trabalhar com uma semente convencional de mercado. Afinal, essa máquina regula desde pequenas, desde 2 quilos por hectare até 30 quilos. E tem um lanço de trabalho de 3,5 metros até 14 metros. Então, se você preferir, por exemplo, rendimento de trabalho, você pode trabalhar com a largura máxima. Imagina só
você já vir fazendo aí 14 metros, né, a cada passada dessa máquina. O serviço fica bastante dinâmico e aí o rendimento é muito maior, proporcionando exatamente aquela economia que a gente preconiza para você. Olha, meu amigo, não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Você vai ser atendido aí pela equipe Nota 10, uma equipe extremamente preparada para fazer a parte comercial, é claro, e também, se porventura você tiver dúvida, nós temos aí vários técnicos na nossa equipe para estar tirando a sua dúvida. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui em Mato Grosso do Sul, onde está sediado a Germipasto, e aí na sua tela também um segundo número, 0800 647 0050. Olha, o sucesso dessa máquina foi tão grande que nós temos um site específico para ela, né, que é o www.vdtec.com.br. Ali você encontra várias informações, né? No nosso site também, o da Germipasto, você também encontra alguma coisa sobre VDTec e também de gramíneas comercializadas pela Germipasto. Lá nos mídias sociais, tanto Facebook e Instagram, também estamos presentes. E no YouTube, meus amigos, lá são centenas de vídeos e todo esse material à sua inteira disposição. Bom, Elaine, por hoje é isso que a gente tinha para apresentar. É com você. Obrigado. Muito obrigada, Beretta. Por aqui a gente vai pegar uma carona na pastagem. Por aqui, hora de ovinocultura, informações importantes. Isso porque, olha, a escolha da época para a realização da reprodução deve ser baseada em uma série de fatores, como, por exemplo, condições climáticas da região, capacidade de reprodução do macho e da fêmea e, principalmente, disponibilidade de alimentos durante os períodos de nascimentos, das crias e de lactação, entre outros. E, olha, será que a estação do ano interfere na reprodução, também nos resultados? É o que você vai ver nos próximos minutos no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre o assunto, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o médico veterinário, professor e também coordenador do projeto do Centro Tecnológico de Ovinos da Uniderp, professor doutor Marcos Barbosa Ferreira. Muito obrigada, professor, pela sua participação mais uma vez, nosso colaborador, quando o assunto são as plantas tóxicas e também ovino-caprinocultura. Bom dia, satisfação. Bom dia, né? Satisfação é minha também, poder estar aqui mais um dia, podendo trocar uma ideia. Isso mesmo. Olha, vamos para a gente poder começar, para poder entender melhor o assunto. Vamos falar sobre o que é a estacionalidade reprodutiva, professor. Isso é uma característica que os ovinos e também caprinos têm, deles entrarem, das fêmeas entrarem no cio, aceitar monta, né, emprenhar, numa determinada época do ano. E o natural, o normal, é outono. Então, elas ficam receptíveis, começam a ciclar mesmo e ficarem férteis nesse período em que a luminosidade começa a diminuir. Isso, diversos estudos mostram que é uma adaptação de animais que vivem em climas frios, em que ela passa prenhe durante o inverno todo, inclusive locais que nevem, e é o pior momento para o filhote nascer. Certo. Então, ela... Natureza sábia, né? Isso, se prepara. Ela emprenha antes do inverno, passa 5 meses prenhe, e aí no momento do degelo, nos lugares frios, no momento das chuvas e que a neve está indo embora, que vem a graminha, é a hora que o filhote nasce. O filhote nasce. Na nossa característica aqui de Brasil Central... Que é muito calor o tempo todo. Nós temos aí só 2 estações, né? Chuva e seca. Essa estacionalidade, com o passar dos anos, foi perdida. Tem animais na África que também têm as mesmas condições que a gente, e esses animais lá também não têm. Então, exemplos de animais, inclusive, que já estão há centenas de anos aqui, como o ovino pantaneiro que a gente trabalha, ou a santenês que foi desenvolvido no Nordeste, não há essa estacionalidade. No caso do ovino pantaneiro, a gente consegue ter animal de janeiro a janeiro. Então, eu posso montar uma estação de monta em função das minhas condições alimentícias ao longo do ano. Posso ter 2 estações, ter até 4. É positivo, então, do ponto de vista até de valor, é bem mais positivo, então, para a gente aqui para o Brasil?
Sim, é bem mais. Se você não tem um animal, tem um animal estacional, a gente tem que trabalhar com alternativas. Por exemplo, ficar com uma luz acesa nas baias deles para você estimular uma luminosidade maior, depois diminuir essa luminosidade para lugares entrar em muito cio. frios, assim como o Rio Grande do Sul, como é que funciona? Lá ele já tem uma estacionalidade mais marcada. Mais marcada, né? Tem. Lá eles, quanto mais para o sul do nosso país, que você já cai para um clima temperado, assim, que você esse tem clima bem frio, né? Exatamente. Você tem as estações de anos bem marcadas, essa condição do ovino, ela não é mudada. Apesar de no Brasil a gente consegue ampliar mais nosso espaço, né, de cio dos animais. Mas lá para eles realmente não interessa ter cordeiros nascendo no inverno. Inverno muito frio, rigoroso, os animais acabam morrendo. Então, tem que nascer num período mais ameno. E a gente está falando da alternativa de ter luz, então, para poder estimular o cio? Eu consigo fazer uma luz artificial, isso é uma das técnicas na ovinocultura e caprinocultura, para eu tirar essa questão da estacionalidade. Em muitas situações a gente deixa esses animais dormindo com a luz acesa, então eu simulo que tem muita luz. Aí eu vou reduzindo a luz com o passar do tempo e aí o cio dela acaba vindo, se eu quiser fazer numa época do ano diferente. Para animais que têm estacionalidade. E quais são as orientações que nós podemos passar para quem trabalha com essa atividade, professor? Quais os cuidados, então, já que aqui é a estação seca ou a estação das águas? Aqui no estado, as pessoas que já criam outras raças, como Texel, Suffolk, animais que são caracteristicamente conhecidos, que têm estacionalidade, com o passar do tempo, essa estacionalidade acaba afrouxando mais, né? Esses animais acabam tendo um cio mais expandido, mas não perderam ainda essa condição. Em qualquer sistema de reprodução, você tem que trabalhar com a genética, um animal que vai te dar um retorno de lucro e produção de carne. Como, por exemplo? Isso daí, dentro das raças, nós já temos reprodutores que já são selecionados. Então, eu quero trabalhar com uma raça europeia, eu quero trabalhar com Suffolk. Não adianta você investir em animais de rebanho, a gente tem que ter sempre um bom reprodutor e dentro do processo, as fêmeas, elas sendo selecionadas ao longo do tempo. Você vai retirando aquelas fêmeas que não parem, que não entram no cio, que os animais são abortados. Então, você vai retirando o que não te dá retorno. Vai fazendo um melhoramento, a gente chama de pressão de seleção. Você tira os animais que não estão te pagando, entre aspas, a estada dele naquela localidade. Então, você vai retirando. E quanto... e hoje nós temos os trabalhos também de inseminação em ovinos. Ela não é isso tão que eu ia falar. Nós temos em bovinos a IATF, inseminação artificial. E para ovinos? Ela tem, mas anatomicamente tem um problema. A cérvix das ovelhas, ela não é reta igual de bovino, igual das vacas. Não é tão fácil. Então, geralmente, a mais fácil é colocar o sêmen dele, você colhe ali o sêmen agora e já coloca na vagina da ovelha. Né? E aí tem várias técnicas que tentam aumentar a eficiência. Hoje já chegamos a 60%. E está sendo bastante usado isso? Não, ele é pouco usado exatamente por ser pouco eficiente. E caro? Não é tão caro como o bovino, mas ele é muito mais caro do que se eu deixar um animal, um carneiro, né, tomando conta do trabalho. E, geralmente os ovinos são muito férteis. A gente acaba fazendo todo o processo de ATF ou sincronização de cio, que é mais tranquilo, para eu ter uma quantidade de animais, né, de cordeiros nascendo mais padronizados, numa mesma época do ano. Então, eu consigo sincronizar não só o cio, como a gestação desses animais, né? Que é a grande vantagem para que veio essas inseminações. Mas ainda nós temos um problema de cérvix, né, da cérvix uterina das ovelhas, que ainda dificulta a eficiência. A eficiência, no caso das vacas, ela está muito mais na frente. Olha, do que o os assunto ovinos. é bastante interessante, só para a gente poder concluir que nosso tempo já acabou, já estou até estourando aqui nossos minutinhos, mas vamos deixar um recado, então, para quem trabalha com essa atividade, ouvindo caprinocultura, sobre a estação, então, se interfere, o que fazer, então, quais os cuidados é preciso, então, ter em mente? Sempre você tem que ter uns animais saudáveis. Nós estamos começando um trabalho bem grande agora de levantamento das doenças da reprodução nos ovinos. Ela é um trabalho de longo prazo, com auxílio de vários parceiros. E então nós vamos fazer esse levantamento que a gente não tem no estado ainda sobre doenças da reprodução. Por enquanto a gente compra os animais de um produtor idôneo,
levando em conta já o tempo de tradição de produção que eles têm e trazemos para dentro da nossa propriedade. Ainda não temos esse levantamento da parte sanitária. Total, bem feito. Mas sempre, e outra coisa, você nunca é um produtor de animais, você é um produtor de comida. Então você tem que ter comida para eles. Você tem que ter o pasto e água de qualidade, sal mineral. Senão não funciona. Recado mais que importante, então, olha, novamente a pastagem aqui em destaque hoje no Bom Dia Produtor, seja de qual atividade for. Muito obrigada, nós conversamos com o médico, veterinário e também professor e também coordenador do projeto do Centro Tecnológico de Ovinos da Unidep, Dr. Marcos Barbosa Ferreira. Semana que vem, retorna aqui para o Bom Dia. Estamos aí. Antônio, vamos falar sobre o clima? É isso mesmo, Elaine. O tempo seco não deve durar muito tempo na região sul do país, não. Isso porque existe previsão de chuva para as próximas semanas. Vamos saber qual vai ser o potencial hídrico dessas chuvas com a Juliana Rezende da Somar Meteorologia. Juliana, conta pra gente. Sim, a tendência é que o retorno das chuvas agora no sul do Brasil consigam beneficiar o crescimento dos pastos, porque essas instabilidades devem ter potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo. O estado gaúcho é o único estado do sul do Brasil que representou o declínio dos índices de umidade do solo, isso de forma mais expressiva. Aqui nas áreas em verde do oeste até o sul do Rio Grande do Sul, a disponibilidade hídrica do solo já fica em torno de 50%. Ainda favorece o crescimento dos pastos e consegue manter as áreas de pastagens com bom ritmo de crescimento. Só que a perspectiva agora é que com o retorno das chuvas, a disponibilidade hídrica aumente um pouco mais e com isso os pastos sejam mais beneficiados. Agora nos próximos 5 dias tem predomínio de tempo seco. Uma área de alta pressão atua sobre a região sul, garantindo tempo firme, dias ensolarados, pancadas de chuva muito fracas e isoladas aqui nessas áreas em azul do sul do estado de Santa Catarina até do oeste do Paraná. Só que esse tempo mais seco não vai durar muito tempo. A partir da semana seguinte, vai voltar a chover no sul do Brasil por conta de novas áreas de instabilidades. E dessa vez vai ser uma chuva abrangente, que vai se espalhar pelos 3 estados. No oeste do Rio Grande do Sul, previsão de acumulados de até 30 milímetros, enquanto que no leste do Paraná, a mesma condição. E a partir do terceiro período, mais para o final do mês de dezembro, essa chuva ganha um pouco mais de intensidade no sul do Brasil. Os acumulados aqui na faixa oeste do Rio Grande do Sul, no leste do Paraná e também no norte de Santa Catarina podem alcançar até 50 milímetros em apenas 5 dias. Então as instabilidades retornam para o sul do Brasil, principalmente agora durante essa segunda quinzena do mês de dezembro, e ainda retornam com potencial para aumentar a disponibilidade hídrica do solo, não de forma abrangente e expressiva, mas mesmo assim, essa chuva já garante cenários bastante otimistas para os pastos manterem bom ritmo de crescimento. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Juliana, pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos previsão do tempo para a região norte do país. É isso mesmo. Vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos. Tem informação de mercado, tem capim vaqueiro. Não saia daí, em 2 minutinhos eu tenho que beber um golinho de café e voltar. 8 horas e 48 minutos pelo horário brasileiro de verão. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira. E a diversificação de pastagens é uma recomendação para a pecuária brasileira. E quando se fala em diversificação, a gente lembra logo sobre uma forrageira que é muito versátil, que é o capim vaqueiro, que é utilizada para alimentar equinos, bovinos, caprinos e também animais em geral. Aliás, é uma forrageira que vem sendo muito utilizada e eu estou aqui recebendo agora o Fernando Oshiro, da Safra Sul Sementes, que vai explicar para a gente mais detalhes sobre essa forrageira. Estou aqui com o Fernando. Fernando, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. Tudo bom? Tudo bem. Primeiramente, vamos falar sobre o capim vaqueiro. Ela é uma forrageira para alimentar qual tipo de animais? Bom, hoje o capim vaqueiro ele vem atendendo várias categorias de animais, né? Tanto de pequenos portes até os grandes portes. E assim, até de cria, recria, desmama, então ele vem sendo muito utilizado pela essa diversificação que ele vem. Pode ser para equinos, para ovinos, bovinos, gado caprinos. Leiteiro, caprinos. Então assim, é um material, né, que a Safra Sul, em parceria com a DLF dos Estados Unidos, né, vem trazendo esse material e é uma exclusividade da Safra Sul. Trouxe ele para o Brasil e ele está se adaptando muito bem aos produtores assim de, vamos dizer,
que querem expandir a sua produção com material de qualidade, né? Vamos falar sobre a importação desse produto. O Brasil importa, através da Safra Sul Sementes, o capim vaqueiro, que é uma forrageira vinda dos Estados Unidos. De onde surgiu essa importação, esse interesse? Foi uma necessidade de mercado? Será que os produtores estavam querendo uma forrageira mais versátil e aí surgiu a ideia de importar esse produto? Sim, tanto em qualidade do material, quanto do grande diferencial que esse material traz de ser implantado através de sementes, ao contrário aí dos seus parentescos, que são Sim. o Gigs, o Cross, né, o Tifton 85, que são implantados através de mudas, e isso dificulta muito a extensão dos produtores em fazer a formação de pastagem de uma área maior, uma área mais ampla. Então, o capim vaqueiro ele veio com esse grande diferencial de ser semeado por semente, a sua propagação via sementes. Além dessa variedade que ele possui, uma alimentação de vários tipos de animais, quais outras características que o capim vaqueiro tem? Bom, o seu elevado teor proteico. Então, assim, o capim vaqueiro, além de ser muito palatável, ele consegue transformar o teor de proteína na digestibilidade. Certo. Então, é onde o animal consegue ganhar, transformar essa proteína no teor de digestibilidade e consegue ganhar o seu peso final, que é onde o produtor sempre quer aumentar a taxa de lotação, quilos por hectare animal, né? Então, essa é o grande diferencial do capim vaqueiro. E o capim vaqueiro também é utilizado na produção de feno, não é verdade? Sim, como ele tem um alto teor proteico e muita folha, pouco talo, os produtores têm utilizado muito para silagem, para fenação, devido a esse alto teor de massa. Então, ele consegue aí a chegar numa produtividade de 35 a 40 toneladas hectare ano. E o mais interessante é que o capim vaqueiro comercializa esse produto em diferentes apresentações, não é verdade? Sim, hoje nós temos ele tanto na revestida quanto na convencional. E a gente consegue fazer essa diferenciação justamente pelo tamanho dessa semente ser bem pequena. A gente conseguiu revestir ela, dando uma distribuição melhor e uma faixa de aplicação também um pouco maior, para facilitar os produtores, né? Então tem a revestida e também a original. Isso, a convencional que a gente fala que é um VC aí de 80% de VC. Então um valor cultural bem elevado quando comparado às outras sementes nacionais que a gente tem. Pureza também muito acima do convencional, né? Certo. Quem tiver interesse em adquirir o capim vaqueiro, seja em qualquer apresentação, faz como? Só ligar no nosso telefone que está aparecendo na tela ali, 67-3358-5400, ou pelo nosso site, safrasulsementes.com.br. É importante lembrar que se você tem alguma dúvida, só você acessar o site safrasulsementes.com.br. Capim vaqueiro é Safra Sul Sementes. Muito obrigado. Obrigado, Antônio. Até mais. Bom dia. Elaine. A agricultura chegando na sua manhã de terça-feira do Bom Dia Produtor. Eu vou trazer para você apresentar uma nova tecnologia que será colocada à disposição dos agricultores nos próximos anos pela Dow AgroScience. Trata-se de um sistema de controle de plantas daninhas que engloba sementes transgênicas, tanto de soja, de milho ou herbicida poderoso. Isso já foi apresentado lá no estado do Rio Grande do Sul e é o que você vai acompanhar neste momento com a Annelise Nicolodi. Além da preocupação com os custos e a incerteza econômica, os agricultores têm mais uma pedra no sapato. Uma planta invasora que vem ganhando força nos últimos anos. A buva ficou resistente aos herbicidas e vem disputando espaço nas lavouras de soja. Hoje seria a pior erva para controle na nossa região. A buva também é concorrente do desenvolvimento da lavoura, suga nutrientes e a água do solo e aumenta os custos de produção. Por isso, Volney veio até esse dia de campo conhecer tecnologias para minimizar os prejuízos e reduzir a incidência da planta daninha. Precisa, desde a aplicação sequencial, antigamente usava uma aplicação de glifosato e controlava. Hoje já precisa usar um 2,4-D, alguma coisa antes, e depois uma sequencial. Já se torna, tem que fazer duas, uma entrada no mínimo,
e o controle no inverno ainda. Mas hoje, com essa tecnologia que estão usando aqui, que está apresentando, acho que vai ser uma ferramenta para a gente usar. Mesmo uma parte da área tem que usar ela. Com o aumento do plantio direto na palha, os agricultores passaram a usar mais herbicidas para controlar as plantas invasoras, o que antes era feito apenas arando o solo. O problema é que o uso indiscriminado de alguns princípios ativos tornaram as plantas resistentes. E isso não acontece apenas no Brasil. Hoje os Estados Unidos é o recordista, né, em casos de resistência, até pelo tempo de uso de produtos químicos, né, de herbicidas, e até pelo modo, né, de condução de lavoura, questão climática, né, é diferente da nossa. Né? No Brasil, a planta que, vamos dizer assim, que chamou mais atenção em matéria de área, né, de uso de herbicidas e de resistência foi a buva. A buva foi nossa primeira experiência assim, com uma planta representativa no cenário de culturas de verão, que de difícil controle, né, que é resistente ao glifosato, e em função disso exigiu, né, um empenho maior pelo agricultor, pela assistência técnica, pela pesquisa, para se conseguir, né, ter boas ferramentas de controle. É claro que hoje o avanço, e isso é preocupante, né, nós temos um avanço de área, Rio Grande do Sul tem uma área bastante expressiva, né, com resistência e com gasto adicional a isso, né, pega todo o sul do país, e essa planta, a buva também está presente na região central do Brasil. Então essa disseminação, né, da resistência leva a um aumento de custo, né, de controle pelo agricultor, porque tem que usar produtos diferentes e logicamente o custo ele vai aumentar. O pesquisador garante que o manejo de plantas daninhas, considerando a propriedade como um todo, parece ser o caminho mais adequado a curto prazo. Hoje a gente tem duas vertentes básicas, né? Uma é o controle químico, né, o uso de herbicidas, então nós ficamos limitados aos herbicidas que nós temos disponíveis, e aí tem que se utilizar da melhor forma o que tem, porque produtos novos num curto, médio espaço de tempo não se tem, a gente não vai ter disponível. Então é importante trabalhar bem com aqueles produtos que a gente tem. Mas eu acho que um grande ponto que está faltando, né, dentro desse contexto de controle, são as práticas que levam à redução da população da planta daninha. Então, esse cuidado com a lavoura, com a propriedade como um todo, né, com o cultivo, com o uso da área, 100% da minha área tem que estar coberta, tem que ter uma boa cobertura, tem que ter uma boa cultura, né, e com isso a gente consegue controlar plantas daninhas menores, né, e reduzir a população. Esse cuidado acho que está faltando bastante, né, nem um pouco, está faltando muito para nós, porque estamos trabalhando sempre na hora de dessecar para a cultura da soja com populações elevadas ou com plantas de porte elevado. Então isso dificulta muito, né, encarece o custo, né, e acaba resultando em maior facilidade, né, para a seleção de mais plantas daninhas resistentes a herbicidas. Então, o cuidado com redução de população eu considero como básico hoje, e essa é uma ferramenta que a gente não tem utilizado muito e que precisa ser inserido nesses programas de controle, combinado, logicamente, com o controle com herbicidas. Os investimentos em pesquisa também devem ajudar a combater essas invasoras. Uma empresa multinacional usou a área experimental da Universidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, para testar uma nova tecnologia, capaz de controlar as pragas com o uso do 2,4-D sobre as culturas de soja e milho, aumentando o potencial produtivo. Com o problema crescente de plantas daninhas resistentes e tolerantes, né, o agricultor vem enfrentando isso com o passar dos anos, e isso vem aumentando com o passar dos anos. O Elite traz uma ferramenta muito importante, em poder aplicar um 2,4-D em cima de uma cultura, controlar plantas daninhas, visando sempre maximizar o potencial produtivo da genética, tanto de soja quanto de milho. Hoje o que a gente tem na nossa realidade é a aplicação do 2,4-D no processo de dessecação. Essa é a mudança? Perfeito. É um novo momento de uso do 2,4-D, a gente gosta de dizer dessa forma. Ele passa a utilizar o 2,4-D também na dessecação, ele pode continuar utilizando tranquilamente, mas ele passa a utilizar ele dentro da cultura, tanto do soja quanto do milho, né? Uma oportunidade única que ele vai ter com as cultivares de soja e com os híbridos de milho em list, a possibilidade de aplicar 2,4-D dentro da cultura.
O campo da universidade foi dividido em estações para detalhamento das etapas do Enlist 360. Como o próprio nome diz, é uma visão em 360 graus da tecnologia, passando por vários pontos, abordando todas as possibilidades em mais de 10 anos de estudo. O produto ainda aguarda a liberação da China para ser comercializado, mas a ideia é que o Enlist esteja disponível para o produtor rural a partir da safra 2019-2020. Nós estamos na pendência da liberação da China, que é o principal mercado importador da soja brasileira, né? Então, a partir do momento que a China liberar a tecnologia para importar para a China, a gente consegue já fornecer ao produtor. Uma nova tecnologia ao alcance do produtor rural, que precisa mais do que nunca produzir alimentos de qualidade e com menos impacto ao meio ambiente. Então a semente tanto de soja quanto de milho terá essa tolerância a esses herbicidas, não só 2,4-D, mas a outros herbicidas também. E teremos 2 novos herbicidas, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D. Produto à base de 2,4-D, o Enlist Colex-D e o Enlist Duo Colex-D, a formulação pronta já de 2,4-D e glifosato, com uma tecnologia que vai proporcionar muito mais segurança na aplicação. Tecnologia que diminui deriva, diminui volatilidade, não tem odor, o odor é muito mais tranquilo de trabalhar do que a formulação que tem no mercado hoje. Uma facilidade muito boa de manuseio, um produto pronto já, possibilidade de ter 2,4-D glifosato no mesmo produto. Isso vai ajudar bastante o produtor com mais segurança e mais comodidade na aplicação. Além da paciência para esperar o registro do produto, a estratégia é apostar no convencimento. Um trabalho diário de formiguinha para provar que o Enlist é um produto totalmente diferente, eficaz e seguro. Há vários anos, a empresa mantém uma rotina de dias de campo em fazendas experimentais para apresentar a tecnologia a produtores e parceiros. Mais uma ferramenta para a gente utilizar no nosso sistema. Ou seja, a gente já tem um manejo de dessecação que interfere muito nesse fluxo populacional de insetos. A gente já tem esse tratamento de semente que a gente utiliza que também interfere em alguns insetos. A gente tem essa tecnologia que está sendo demonstrada aqui que vai interferir também no desenvolvimento de insetos através da expressão de uma proteína que é tóxica somente para o inseto nessas plantas, e também a gente tem um manejo químico e biológico. O grande objetivo hoje do manejo de pragas é deixar essa população de insetos sempre baixa. Então, a gente busca trabalhar aqui essas diferentes formas de manejo e como elas podem contribuir, na verdade, para reduzir essa população de insetos, que esse é um ano propício para a ocorrência deles. E agora o assunto da previsão do tempo. Com boa disponibilidade hídrica, a região norte do país vê os pastos com boa fase de desenvolvimento. Vamos saber agora se essas chuvas que acontecem na região norte, se elas serão mais abundantes para as próximas semanas. Quem fala para a gente é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. O cenário para as áreas de pastagens da região norte ao longo dos próximos períodos ainda vai seguir muito favorável para o setor da pecuária, porque a disponibilidade hídrica do solo em grande parte da região norte já segue bastante elevada. Aqui nessas áreas mais a oeste temos índices superiores a 70%, 80%, mesma condição também aqui no sul do Pará e também no Tocantins. Apenas aqui no extremo norte da região nortista é que a disponibilidade hídrica do solo ainda está um pouco mais baixa. E nos próximos 5 dias tem previsão de chuva abrangente para a região nortista. Dessa vez, chove com bastante intensidade, tanto no Amazonas, no Pará, até no estado do Amapá e no Tocantins principalmente. Tem previsão de acumulados no Tocantins que podem passar dos 100 milímetros em apenas 5 dias. Então tem riscos ainda para temporais e chuvas de forte intensidade. A partir da semana seguinte, essa chuva agora da faixa leste, aqui da região norte, perde um pouquinho mais de intensidade, tanto que no Tocantins o acumulado agora já é bem menor, em torno de 30 milímetros. Mas nas demais áreas da região norte ainda segue tendo previsão de chuva forte. O sul do Pará deve receber acumulados de até 70 milímetros e agora o estado do Amazonas também segue recebendo instabilidades de forte intensidade. Durante a terceira semana, essas instabilidades tropicais vão acabar se afastando um pouco da faixa leste da região norte e vão migrar aqui para a faixa oeste. O Acre, o Amazonas e até Rondônia que devem receber os maiores volumes de água, em torno de 50 a 70 milímetros.
Agora, o Pará, Amapá e também o Tocantins devem receber instabilidades de fraca intensidade que ocorrem ainda intercaladas com dias de tempo mais seco. Então, ao longo das próximas semanas, segue chovendo de maneira bastante abrangente na região norte. Isso mantém a umidade do solo ainda mais elevada e consegue garantir bom crescimento para os pastos. Hoje encerro por aqui a minha participação. Até mais. Muito obrigado, Juliana, pelas informações. Juliana volta amanhã, logo cedinho, aqui no Bom Dia Produtor. Vamos para o último intervalo comercial e daqui a pouquinho é hora de fazer contato com a B3, Brasil Bolsa Balcão, para saber o que acontece no mercado financeiro. Voltamos em 2 minutos. 9h07 pelo horário brasileiro de verão. Por aqui, o último bloco da edição dessa terça-feira do Bom Dia Produtor. Vamos falar agora sobre tecnologia, sobre genômica. E olha só, a Embrapa Gado de Corte, em parceria com o programa de melhoramento GenePlus, realizou um curso fechado com melhoristas, onde o foco é a avaliação genômica. Os detalhes vamos acompanhar na reportagem de Caio Rodrigues para o quadro Tecnologia e Produção. É aleatório, é um efeito de que tipo? Um efeito animal. Qual que é o arquivo de pedigree? PEG1.txt. Qual que é a posição do meu arquivo? Eu só tenho animal, pai e mãe. O curso de avaliação genômica por Single Step, que significa passo único, trata de softwares desenvolvidos pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, que permitem a incorporação da informação genômica nos processos de avaliação genética, que vão gerar DEPs melhoradas e serão utilizadas por criadores nos processos de seleção e melhoramento dos rebanhos. A Embrapa Gado de Corte tem parceria de cerca de 20 anos com a Universidade da Geórgia, o que proporciona troca de experiências e resultados positivos. Vários colegas nossos que foram para a Universidade da Geórgia, o pessoal da Geórgia já veio aqui ao Brasil outras vezes, né, de troca de experiência, de conhecimento, né, e que hoje tem permitido esse curso, uma reunião de trabalho com eles, tanto para a parte de treinamento no uso dos softwares, mas também de estratégias, de formas de utilizar a informação genômica nos processos de avaliação genética que a gente tem aqui no programa GenePlus Embrapa. E nós, como sabedores que nós não somos os únicos no Brasil, nós disponibilizamos para colegas também vinculados a esse arranjo MaxiBIF, que trabalham para seus estudantes de doutorado, também que os estudantes viessem e eles mesmos acompanhassem de perto essa evolução. A professora e pesquisadora da universidade explica que quando se olha um animal no campo, não há como diferenciar qual bovino é o melhor. Com um método é possível traduzir a genética do animal em números, combinando fenótipo com pedigree. Nos Estados Unidos, a Associação de Angus está utilizando para fazer a avaliação genômica agora. Eles começaram em 7 de julho e eu auxiliei nessa implementação. A Charolais, também a Associação de Charolais, eles estão fazendo a transição do método genômico que eles usavam antes para o single step. Eu estou auxiliando nisso também. Se a gente pensar em outras espécies como gado de leite, tem a Zoetis, que é uma empresa que era Pfizer, né, a divisão animal da Pfizer, está usando para avaliação de características de saúde dos animais. Nos Estados Unidos, até mesmo empresas de aves e suínos têm utilizado o software para fazer avaliação genômica. A utilização da genômica já é realidade mundial. De acordo com especialistas da área de melhoramento animal, o produtor que não utilizar a ferramenta corre o risco de perder espaço no mercado. E às vezes a gente pensa, quantos animais eles estão genotipando? Porque aqui no Brasil a gente tem, aqui na Embrapa tem um projeto grande, talvez o maior número de animais genotipados, 10 mil, o que é muito bom, porque às vezes muitas raças, igual nos Estados Unidos, Charolais, deve ter mais ou menos 5 mil animais genotipados hoje. Mas se a gente pensa em outras raças como Angus, eles fizeram um programa muito bom com os produtores, que eles estão genotipando muitos animais. Então hoje eles têm, antes de eu sair da Geórgia eu conversei com eles, eles estavam com 405 mil animais
animais genotipados, tá? Cada animal, para genotipar, eles vão pagar mais ou menos de 25 a 50 dólares, dependendo da densidade do chip, de quantas posições no DNA eles vão conseguir ler. Mas o que tem o maior número de animais genotipados é o holandês, americano. Eles têm 1.800.000 animais genotipados hoje. Como abordado no curso, a genômica é mais uma informação que proporciona tecnologias aprimoradas, visando maior confiança na escolha de animais produtivos, eficientes, com qualidade de carne, que é o que a sociedade como um todo busca. Kylie Rodrigues para o SBA. 9 horas e 12 minutos pelo horário brasileiro de verão, hora de saber como que estão as negociações no mercado financeiro brasileiro. Para isso, nós vamos até a B3, Brasil Bolsa Balcão, falar com o Walter Puga, que está nesse momento lá e traz para a gente as atualizações do mercado financeiro e também sobre as commodities brasileiras. Puga, muito bom dia. Bom dia a todos. Bom, o destaque no noticiário de hoje, aliás, é destaque no jornal Valor Econômico, é que a ONU, a Organização das Nações Unidas, projeta um crescimento muito baixo para o preço das commodities agrícolas até 2030. Bom, os preços das commodities agrícolas tendem mesmo a aumentar pouco até 2030, com possível exceção aí da cotação do petróleo, que pode subir até 50%. Uma tendência de declínio dos preços no longo prazo pode até ser ocasionalmente interrompida por algumas altas, mas a perspectiva é de que a alta dos preços seja bem pequena até 2030. O produtor rural deve estar de olho nas informações, porque a projeção é do relatório sobre commodities e desenvolvimento para 2017, publicado pela Agência da ONU para Comércio e Desenvolvimento e pela FAO, aquela Agência da ONU para Agricultura e Alimentação. A tendência de preço e da volatilidade nas commodities continua a ser um tema de preocupação em toda a economia mundial. Isso é discutido hoje em Buenos Aires, como lembrava o secretário da ANTAC, da FAO, também o secretário da FAO, ao apresentar esse relatório em Buenos Aires, aliás, um relatório que foi apresentado à margem da reunião da Organização Mundial do Comércio. Bom, pelas simulações da ONU, tome nota, os preços dos alimentos devem ter ligeira alta, preço dos alimentos, alta de 1,4% até 2030, é uma alta muito pequena. Agora, uma persistente tendência de preço baixo, ela ocorre num cenário em que a agricultura responde aí ao aumento da demanda com o crescimento da população mundial e de maior renda, ou seja, a agricultura tem correspondido com o aumento de produção e isso vai manter os preços ligeiramente acima dos patamares de hoje. Bom, rendimento e produção melhor é característica da agricultura mundial hoje, notadamente da agricultura brasileira. Agora, os preços das matérias-primas não alimentares, aí sim, aquelas que não servem de alimento vão subir 11% até 2030, com exceção da cotação do petróleo. Vou lembrar, cotação do petróleo na previsão da ONU pode subir até 2030 50%. Diferentes regiões vão enfrentar situações distintas, Na África, os preços dos alimentos devem cair em razão da alta produção. Agora, na Ásia, os preços devem aumentar por conta de aumento da demanda, apesar dos ganhos de produtividade. Agora, os países em desenvolvimento vão enfrentar diferentes desafios, nisso incluído o Brasil. Os técnicos da ONU calculam que 64% dos países em desenvolvimento são dependentes de vendas de commodities. É o caso do Brasil, por exemplo. E a vulnerabilidade de alguns desses países tem aumentado. A expectativa é de que haja mesmo uma preocupação a partir de agora com países como o Brasil, que dependem da exportação de commodity, cujos preços devem subir, mas devem subir muito pouco, Enquanto isso, nós vamos aí auferindo as vantagens de um agronegócio que avança dia a dia. O superávit do nosso agronegócio, por exemplo, em novembro, é de 5,93 bilhões. Resumindo, quase 6 bilhões de dólares. Uma alta de 33% quando comparado com novembro do ano passado. Então, o agronegócio brasileiro ainda vai muito bem, apesar dos alertas de que nos próximos anos não caminharia tão bem assim, pelo menos no que diz respeito a preços, O agronegócio brasileiro já exportou mais de 7 bilhões de dólares em novembro, ou seja, 24% aproximadamente mais do que no mesmo mês do ano passado.
as importações do setor recuaram quase 10%, caíram para 1 bilhão e 150 milhões de dólares. Bom, entre a exportação e a importação, nós temos aí um superávit, né? O superávit do agronegócio para novembro foi de quase 6 bilhões, ou seja, 33% acima daqueles 4 bilhões e 450 milhões do mesmo período do ano passado. Então nós temos aí o agronegócio ainda confirmando para a economia brasileira números bons, números positivos. O resultado do setor do agronegócio representou mais de quase 42,5% do total do valor exportado pelo Brasil no mês. Segundo o Ministério da Agricultura, as carnes lideraram os embarques no mês passado, as vendas aumentaram 1 bilhão e 150 milhões em novembro do ano passado para 1 bilhão e 320 milhões agora em novembro, ou seja, carnes teve um aumento de 14,3% no volume de exportação. A expansão desses números, né, se deu em função da ampliação da quantidade embarcada de carne, principalmente carne bovina. Nós exportamos quase 49% mais de carne bovina. Quanto ao aumento de preço da carne de frango também, né, tivemos ampliação da quantidade embarcada de carne bovina, aumento do preço da carne de frango em quase 7%, que mesmo com a redução de 1%, apresentou um crescimento aí no valor de carne de frango de 5,6%. Então, os números são positivos, tanto em volume exportado, como também em preços para algumas carnes. Foram exportados, para se ter uma ideia, quase 496 milhões de dólares em carne bovina in natura, recorde histórico, aliás, para meses de novembro. Já as vendas externas de carne suína recuaram, né? Recuaram quase 25%, somaram aí pouco mais de 124 milhões de dólares. Mercado, como se vê, trabalha com perspectiva ainda positiva para o agronegócio brasileiro, mas vale notar, os alertas dos técnicos da ONU, vou repetir, mostram aumento de preço muito tímido até 2030. Portanto, o produtor rural deve planejar a sua atividade para os próximos anos de olho na rentabilidade do seu negócio. Custo vai ser muito importante porque o preço não deve mudar muito daqui para frente. Bom, agora 9h19, horário de Brasília, vamos falar das commodities agrícolas, começando como sempre pelo café, né? Ontem, café de novo perdeu preço no mercado, perdeu preço em Londres, perdeu preço em Nova York, não foi diferente aqui no Brasil. Na B3 nós tivemos baixa para as cotações do café, mercado de bolsa veio em queda. E o CPEA, você acompanha agora. Café negociado no interior de São Paulo, com entrega prevista aqui para São Paulo, até que teve uma leve reação ontem, subiu para R$ 445,61 a saca em média. Ou seja, nós tivemos uma recuperação no mercado do café depois de uma baixa acentuada que nós tivemos nos últimos dias. Então você tem na tela, depois de queda acentuada, vale lembrar, ontem nós chegamos a ter baixa aqui de $3,65 por saca de café no mercado futuro, café para março agora de 2018. Mesmo assim, o CPEA aponta, e você acaba de ver, números que trazem alta para o café na média do mercado, mas é uma alta muito pequena também, de uma alta de 0,45%. Mesmo assim, café arábica perde 2,34% no indicador do CPEA. E o café robusta? O café robusta continua em queda. Ontem a perda foi superior a 1,30% no indicador do CPEA, que tem como referência negócios no interior, lá do Espírito Santo. Veja, café robusta negociado no Espírito Santo, você tem na tela do seu televisor, em média R$ 361,93 a saca, uma baixa de 1,31% entre os dias 8 e 11 de dezembro. O que traz neste mês, 11 dias, dos primeiros 11 dias do mês de dezembro, em queda de 2,75%. Agora, os preços do café em diferentes regiões do país também estão em baixa. No segundo Safras e Mercado, e você acompanha comigo, tome nota, no sul de Minas Gerais, café negociado já na faixa de R$ 445 a saca, no máximo R$ 450. Isso no sul de Minas. Café arábica, bebida boa, com 15% de catação, negociação na região do Cerrado Mineiro, no máximo também R$ 455 a saca. Então os preços variam entre 445 e 450, no máximo R$ 455 a saca. E o café arábica Rio tipo 7, lá da Zona da Mata de Minas Gerais, também
sob pressão, R$ 410 a saca em média. E o que acontece hoje no mercado americano, tendo como referência a Bolsa de Nova York, você acompanha comigo agora. Os últimos negócios trazem café arábica negociado lá nos Estados Unidos em alta, uma recuperação para as cotações do café. Café arábica agora sobe 0,83%, recupera pelo menos parte da baixa de ontem, né? A baixa passou de 2% ontem, então uma recuperação agora. O café arábica sobe 0,83%. Eu falo do café para março, né? A $1,21 por libra-peso, na verdade sobe 100 pontos agora, né? Recupera mais de 100 pontos, os últimos números mostram isso. Contrato para maio a $1,23 por libra-peso, sobe 0,69%, tem alta de 85 pontos agora. E o café para julho a $1,25 por libra-peso, ganha também 100 pontos agora. O mercado trabalha em recuperação lá nos Estados Unidos. Já em Londres, você tem os últimos números agora, acompanhe café robusta negociado na Bolsa de Londres, uma oferta muito grande de produção do Vietnã, sempre provoca queda nos preços em Londres. E é o que você confere comigo agora. Depois da baixa de ontem, não há neste momento negociação lá, os preços estáveis, janeiro a $1.728 por tonelada, o contrato para março a $1.720 a tonelada, contrato para maio a $1.728 a tonelada também, não há alteração para os preços no mercado de Londres. E agora vamos acompanhar o café aqui. Café negociado no mercado futuro brasileiro, você tem na tela do seu televisor agora os negócios na B3, aqui os negócios são realizados com café arábica, é importante lembrar. Café para março a $153 a saca, recupera também aqui parte das perdas de ontem, tem alta de 0,36%. E café para setembro a $151,30 a saca, tem ganho agora de 60 centavos de dólar por saca, sobe 0,40%. Recuperação para café arábica lá nos Estados Unidos, recuperação aqui também. Agora 9h24, horário de Brasília, vamos para o mercado do boi gordo, porque os preços do boi gordo continuam com tendência de alta neste final de ano. Os preços do boi gordo ainda têm viés de alta nas principais regiões produtoras, né? O analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, diz que a pressão de alta nos preços deve se prolongar pelo menos até o próximo dia 20. A logística fica mais lenta, ele explicou, com a proximidade das festas de final de ano. Com isso, o ritmo de processamento da indústria também é afetado, o que vai atenuar a postura de compra de gado por parte dos frigoríficos. Bom, em São Paulo, o preço permanece ainda em média R$ 148 arroba, levantamento de safras e mercado. Em Minas Gerais, 146 arroba. O boi em Goiás permanece em 143, no Mato Grosso do Sul 140, vale lembrar, no Mato Grosso do Sul alta para boi gordo, hein? Estava na faixa de 139 na sexta-feira, já subia ontem para R$ 140 arroba. E no Mato Grosso, ainda inalterado, R$ 133 a arroba. Agora, o CPEA constatava uma baixa na média dos negócios com boi gordo no interior de São Paulo. É o que você confere comigo agora. Repare bem no gráfico que nós elaboramos sempre aqui com os números do CPEA. Nos últimos dias, boi gordo tem mantido cotação ainda acima de R$ 144 a arroba. Ontem, R$ 144,40, uma queda, portanto, de 0,35%. Mesmo assim, boi gordo neste mês, com toda a demanda por carne nas festas de final de ano, sobe no indicador CPEA 0,10%. Depois da queda de ontem, reverteu parte dos ganhos dos últimos dias, né? Agora, é uma média ponderada para boi gordo no interior de São Paulo. O CPEA divulga valores à vista com base normalmente naquela taxa CDI, o Certificado de Depósito Interbancário. Então, de olho na informação, porque os preços têm aí uns cálculos feitos pelo CPEA que é importante ressaltar. Bezerro negociado no Mato Grosso do Sul, bom, eu tenho os números aqui, você tem na tela do seu televisor agora, acompanhe comigo, também veio em queda ontem, né? Bezerro recuou mais um pouco, queda de 0,20% a R$ 1.148,81 por cabeça. A baixa é mais acentuada para bezerro agora. A queda em dezembro é de 3,19%. Desaba o preço do bezerro de novo no mercado do Mato Grosso do Sul. E aqui na Bolsa? Aqui na B3, o que nós tivemos ontem foi uma leve recuperação para as cotações do boi gordo no longo prazo, né? Considerando aí que o contrato de janeiro subiu um pouco mais, subiu 75 centavos de real por arroba. Os primeiros negócios nesta terça-feira, você tem na tela do seu televisor, boi gordo é negociado aqui em queda no vencimento mais curto, né? O boi gordo para dezembro recua agora 0,17%, opera R$ 146,50 arroba. Agora acompanhe os valores de negociação para que
que você possa planejar a sua operação durante o ano que vem. Porque boi gordo para outubro é a última linha na tela do seu televisor. Acompanhe comigo. Boi gordo para outubro opera agora a R$ 153,80 a arroba, ou seja, os preços partem de ontem de R$ 153,80, o que vale reparar, porque é o valor mais alto que nós temos em todos os vencimentos de boi gordo negociados no mercado futuro. Nós temos vários contratos futuros negociados aqui, acima ainda de 153 arroba o boi gordo para outubro do ano que vem. De olho na informação. E vamos para o mercado de suíno, né? Final do ano, o que ocorre com o suíno? Bom, o suíno perde preço nas principais regiões produtoras, né? Notadamente em Santa Catarina. É o que o CPEA constatava ontem. Você tem na tela do seu televisor agora os preços do suíno, preço pago, suíno vivo, né? Preço pago ao produtor. Veja, R$ 3,42. Há uma queda que já vem lá de trás, né? Vem do dia 5 de dezembro. Os preços vão cedendo lentamente, centavo a centavo, mas vão cedendo, e a queda ontem foi de 0,29%, no mês Santa Catarina tem baixa de 1,72% para suíno vivo negociado lá. Santa Catarina, como se sabe, é referência para o mercado, né? Agora a queda de Santa Catarina não é tão acentuada não, viu? Há regiões como, por exemplo, no Paraná, suíno perde em média 3,23% no preço pago ao produtor de suínos, né? R$ 3,59. É um valor acima do preço pago em Santa Catarina, mas vale lembrar, né? É uma baixa quando comparado com meses anteriores, né? Então, a queda neste mês lá no Paraná já é de 3,23% para o preço pago ao suíno vivo, preço pago ao produtor. E frango congelado, tendo como referência o interior de São Paulo, o CPEA apura diariamente preço de frango congelado no mercado, e é o que você tem agora na tela do seu televisor. Preço congelado fechava ontem em média R$ 3,79 por quilo, uma alta, né? Uma alta de 0,26%. Aliás, enquanto o suíno perde preço, repare, frango sobe 0,80%. População procura, né, aumentar o consumo neste final de ano, e o consumo, pelo que se percebe, já está voltado para o frango, né? Proteína mais barata é o frango. E essas são as principais informações sobre a evolução dos negócios nos mercados de carne, né? Frango, suíno, boi gordo. E vamos rapidamente para o mercado de milho, porque ontem nós tivemos uma queda na Bolsa de Chicago. O mercado de milho lá fora acompanhou a queda no mercado de trigo. Aliás, a baixa para o milho lá já se aproxima aí de quase 1%, né? Para você ter uma ideia, milho é negociado lá nos Estados Unidos para dezembro agora $3,37 por bushel, ou seja, mais uma baixa para o milho lá. Aqui também nós tivemos uma queda, mas a queda é muito pequena, uma queda de 10 centavos de real por saca, 2 centavos, uma baixa pequena, mas continua baixa. Agora, o que o CPEA apurava em Campinas ontem, com a média dos negócios com milho, você tem na tela do seu televisor. Acompanhe comigo. Milho negociado na região de Campinas, R$ 31,66 a saca. Teve uma alta ontem, né? Subiu aí 8 centavos de real por saca, já se aproxima de novo da faixa aí de R$ 31,70 que nós tínhamos no dia 6 de dezembro. Então, o milho tem alta neste mês no indicador CPEA de 3,5%. Agora, depois da baixa ontem, o que nós tivemos no mercado, uma pressão que tem ocorrido no mercado futuro, mas essa pressão não tem reflexo no físico, não. Você acompanha comigo agora o que ocorre no mercado lá nos Estados Unidos, porque milho negociado lá influencia as negociações com milho em diferentes regiões do mundo. E o milho lá volta a subir, recupera preço. Exceção ao vencimento de dezembro, que cai mais um pouco, cai para $3,37 por bushel. O milho para março sobe para $3,49 por bushel, é o valor mais alto do dia. O milho para maio vai a $3,58 por bushel, é o valor também mais alto das operações de hoje. O mercado trabalha milho para julho a $3,66 por bushel, também em alta, o valor mais alto até este momento. O mercado eletrônico de Chicago trabalha, portanto, com preços em recuperação para o milho lá. E enquanto isso, o que ocorre no Brasil? Aqui na B3, milho é negociado com esses números que você tem no painel. Os contratos futuros de milho mostram agora recuperação também. Milho negociado para janeiro a R$ 32,43 a saca, sobe 0,37%. Milho negociado para
Maio a 33,15 também sobe, tem alta mais acentuada ainda, sobe 0,45%, e a perspectiva é de que nós tenhamos aí milho em alta. E o que acontece no mercado financeiro aí de olho no câmbio, né? De olho no câmbio. Antes disso, veja como fechou a nossa bolsa ontem, nosso índice Bovespa, referência para negócios do mercado financeiro, aos 72.800 pontos. Teve uma leve alta, uma alta muito pequena de 0,09%. Agora, o dólar você vê agora. Neste momento, o dólar à vista é negociado com este valor que você tem na tela do seu televisor. Acompanhe comigo. 9 horas e 31 minutos. Último negócio a R$ 3,30 mais 30. Depois da alta de ontem, o dólar sobe de novo, sobe mais 0,15% e encerra as operações já acima de 3,30, perspectiva de ultrapassar este valor agora no final do ano. E essas são as principais informações. Eu encerro por aqui a minha participação em Bom Dia Produtor, desejando a todos um dia de bons negócios. Elaine, Antônio. Walter Puga volta amanhã, na quarta-feira, aqui no Bom Dia Produtor, logo cedo, às 7h15 da manhã. A gente chega por aqui e você, desde já, é o nosso convidado para estar aqui junto com a gente. Isso mesmo, obrigada pela sua companhia. Amanhã, a partir das 7 horas e 15 minutos, pelo horário de Brasília, você tem a edição com muitas informações de agricultura e pecuária. Ótima terça-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Boa terça, até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear.